Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Data Tips e nesse vídeo a gente vai falar sobre linguagem R. Dentro da linguagem R existem várias bibliotecas que são muito importantes para análise e manipulação de dados. E uma dessas bibliotecas é o dplyr. Nesse vídeo a gente vai aprender a como realizar joins entre tabelas considerando a intersecção. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo e se inscrevessem no canal caso ainda não estejam inscritos. Então, sem mais enrolações, vamos rodar a vinheta e depois o nosso vídeo. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre joins com intersecção. Eu já criei aqui o meu arquivo no Jupyter Notebook, né, a plataforma que a gente está utilizando aqui. E a gente já fez aqui, né, o carregamento da biblioteca dplyr. Tá? Então, para fazer isso, library dplyr, né, entre aspas simples ou duplas, aí tanto faz. Se você ainda não tiver instalado, basta você colocar para instalar. Aí para instalar, install packages e aí o nome, né, da sua biblioteca, no caso aqui dplyr. Vai ser a única biblioteca que vamos utilizar nesse vídeo e a gente vai realmente aprender agora, né, com essas duas tabelas, uma tabela de acessos e de compras, a realizar vários tipos de join, né, no caso o left join, o right join, o inner join e o full join, né. Cada um desses joins, eles vão ter uma interpretação em relação ao tipo de tabela que a gente tem aqui, né? De acessos e de compras, por exemplo, de um e-commerce, né? Então a gente pode considerar um e-commerce e aí usuários que realizam acesso no website, eles vão aparecer na tabela de acessos. E se eles realizam compra ou no website ou até em loja física, eles vão aparecer na nossa tabela de compras. Tá legal? Antes disso, vamos procurar aqui sobre SQL Joins, né, no próprio Google mesmo, só para aparecer essa imagem aqui que eu quero mostrar para vocês aqui os SQL Joins, tá bom? Então se a gente olhar, né, existem vários tipos de join. Nessa aula a gente vai falar sobre joins que consideram a intersecção entre duas tabelas, né? O que é intersecção? Essa parte aqui do meio, né, que está pintada de vermelho, nesse caso. Como está pintado de vermelho, significa que a gente vai considerar a intersecção, né? Primeiramente aqui nesse left join, aqui a gente tem um right join, né? Traduzindo para o português, left join significa que a gente vai manter os dados da tabela da esquerda, né? E quando tiver alguma relação com a tabela da direita, a gente vai trazer algumas informações que só tem nessa tabela da direita, tá? Quando a gente fala em right join, é o oposto, né? Então a gente vai trazer todas as informações aqui da tabela B e quando tiver, né, a intersecção com a nossa tabela da esquerda, a gente vai trazer informações dessa nossa tabela A. Então, por exemplo, se a gente está falando em tabela A e B, tabela A de acessos e tabela B de compras, né? Quando eu faço um right join, eu estou priorizando as informações da tabela de compras, né? Mas eu posso trazer também quando o mesmo usuário ele está na tabela de compras e de acessos, os acessos também desse usuário. Então a gente vai ver nos detalhes como isso vai funcionar. E aí a gente pode considerar também o inner join e o full join, né? O inner join é quando a gente pega só os usuários, nesse nosso exemplo, que tem acessos e compras, tá? Aqui no full join não, a gente vai pegar usuários que têm acessos ou usuários que têm compras e quando eles têm os dois ao mesmo tempo, vai aparecer para a gente tanto a quantidade de compras quanto a quantidade de acessos deles, tá bom? Então é basicamente isso. Nesse vídeo a gente vai falar só quando a gente obtém a intersecção também, né? E aí, num próximo vídeo, eu vou falar como a gente exclui essa parte do meio que aparece nas duas tabelas, tá bom? Então, fechando aqui e vamos dar uma olhada aqui nos nossos data frames, né? Então,
primeiramente de acessos, né? Então só temos aqui no caso 6 registros que eu criei, mas vai dar para fazer todos os joins, né? A gente vai conseguir entender exatamente o que significa. E nessa tabela de acessos temos o identificador único, que é o ID, temos o User ID, que basicamente é o ID do usuário, ou seja, são usuários, né? Cada número diferente aqui é um usuário diferente. E, por fim, temos a quantidade de acessos no website, né? Que cada usuário realizou, tá bom? Então, isso em relação aos acessos. Vamos ver agora em relação a compras. Na tabela de compras, temos só 4 registros, no caso, né? Aqui tinha 6. E a gente tem aqui, né, também um identificador único, que é o ID. Temos o User ID, que tem o mesmo significado, né, na tabela de acessos. E também a quantidade de compras, né, de cada um desses usuários. Então vejam, né, que tem menos usuários com compras do que usuários com acessos. Tá? Isso é perfeitamente normal também no mercado de trabalho quando você verifica os dados de uma empresa. Tá bom? E agora a gente vai realmente trabalhar em cada um desses joins. Começando pelo left join. Tá? Então o left join, o que ele é? Basicamente a gente priorizar a nossa tabela de acessos, né, que está à esquerda, e a tabela da direita a gente vai trazer informações dela quando o mesmo usuário, né, que fez um acesso também fez uma compra. Então aqui no caso, o que significa? Né? Dos usuários que têm acessos, retornar uma coluna também com as compras de cada usuário, tá? Caso eles tenham. Né? Então caso o usuário ele aparecer também aqui na tabela de compras, a gente quer principalmente essa coluna aqui de quantidade de compras, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer isso com o dplyr? Né? O dplyr, ele tem um comando mágico, eu diria, que a gente pode utilizar para realizar cada um dos joins, tá? Então aqui no caso, esse comandinho mágico, né, é esse aqui, porcentagem, setinha, né, para a direita, porcentagem. Tá? A gente vai, deixa eu adicionar mais células aqui, vou adicionar aqui também, só para o script ele ficar um pouquinho mais longo, né? Aí facilita a rolagem. Bom, então aqui a gente tem a nossa tabela acessos, como eu falei, eu quero que ela fique na esquerda, né? A gente vai fazer um left join considerando acessos na esquerda. Então continuando aqui, a gente vai utilizar, né, uma função aqui do dplyr, que é muito simples, é muito fácil de lembrar, dependendo de qual join você quer fazer. No caso, a gente quer fazer o left join. Então, como é que chama? Left join. Simplesmente isso, tá? E aí, dentro do left join, eu vou até apertar um tab aqui, a gente consegue dizer qual que é a nossa tabela da direita. No caso, eu já passei acessos aqui na esquerda, que seria o X, né? E o nosso Y, no caso, vai ser compras. Tá? Então vai ser a nossa tabela da direita. E aí, apertando o tab aqui de novo, eu vou ter que falar através do parâmetro by qual que é a chave que está nas duas tabelas que eu quero utilizar, né, para fazer essa junção. Né? Então basicamente eu quero utilizar o usuário como referência. Né? Então o User ID que está na tabela de acessos e User ID que está na tabela de compras. Afinal, a gente está falando aqui de usuários. Então, dos usuários que têm acessos, eu quero retornar uma coluna também com as compras de cada um desses usuários. Tá? Então, basicamente, como a gente tem o mesmo nome, tanto na tabela da esquerda como na tabela da direita, então basta eu passar aqui User ID. Né? Se os nomes das colunas fossem diferentes, e aí era só eu passar um vetor aqui, né, com o nome da esquerda igual ao nome da direita, tá? Então, bastante simples mesmo. Eu vou rodar aqui e a gente já vai ter o nosso resultado aí do left join. Então, se a gente olhar aqui, pegamos, né, exatamente a nossa tabela de acessos, tá? Que são essas 3 primeiras colunas, ó, e tem 6 registros, né? Se a gente olhar aqui, ó, 6 registros de acessos, né, de cada um desses usuários. E quando a gente achava o usuário na tabela de compras, ele trazia tanto o ID da tabela de compras quanto a quantidade de compras de cada usuário. Então, o usuário aqui, que no caso é o 2, ele tem 10
acessos e uma compra, né? Aqui no caso do usuário 5, ele tem 56 acessos e 3 compras, né? E quando a gente não acha ali as compras desses usuários, ele vem como NA, ou seja, não existe. Então o usuário ele só fez acesso, ele ainda não comprou no website. Então é assim que vai aparecer para vocês como nulo, né, esses valores, tá bom? Então basicamente esse é o left join. Então eu vou até copiar aqui e vou colar para a gente fazer o nosso right join, né? Como que eu faço right join? Basicamente right join, né? É o nome da função dentro aí da biblioteca de Playar. Aqui não vai mudar nada, a gente continua mantendo acessos na esquerda, compras na direita, só que agora a gente vai priorizar as informações da tabela de compras, tá? E também a nossa chave de relação é a mesma. Então eu vou rodar aqui. Agora a gente quer os usuários que têm compras, né? Dos que têm compras, eu quero retornar também uma coluna com os acessos de cada um deles, né? Caso eles tenham acessos, tá bom? Então se a gente olhar aqui, agora tem 4, né, registros, exatamente como a nossa tabela de compras, 4 registros. Então usuário 25915, se a gente voltar aqui, 25915, e se achar algum acesso na tabela de compras, ele vai trazer também a informação. Então aqui no caso 10, 56, 11 e aqui não tem nada, ou seja, esse usuário que não tem nada, provavelmente ele fez compra somente em loja física, né? Ele não tem nenhum acesso, nenhuma compra no website, no e-commerce, tá bom? Então isso pode realmente acontecer, tá legal? E aí, quantidade de compras também, a gente tem tudo aqui. Beleza. Então, agora a gente vai ver, né, usuários que têm compras e acessos ao mesmo tempo. Então eles têm tanto compras quanto acessos. Eles vão aparecer nas duas tabelas, tá? E aí a gente quer retornar também as informações de quantidades, de acessos e de compras. E aí como que a gente faz isso? Simplesmente copiando, né, right join para cá e trocando o right join por inner join. Então rodando aqui, a gente vai ter, né, somente 3 usuários, usuário 2, 5 e o 9, né? Eles aparecem nas duas tabelas. Vamos conferir para ver se é verdade mesmo? Então, olhando aqui na nossa tabela de acessos, temos usuário 2, 5 e 9. Esses 3 usuários eles têm acesso. E na de compras também, 2, 5 e 9. Eles também estão aqui. Então, também realizaram compras. Tá? São os únicos usuários que aparecem nas duas tabelas. Tá? E aí trouxeram as informações de quantidade de acessos e quantidade de compras. Agora não tem mais nulo. Por quê? Porque a gente só pegou realmente usuários que aparecem nas duas, tá? Não usuários que aparecem em uma ou em outra, tá bom? Então, agora o nosso último exemplo dessa aula é sobre o full join, né? Full join, no caso, a gente quer retornar os usuários que têm compras ou acessos ao mesmo tempo, né? Na verdade aqui não é nem ao mesmo tempo, né? Então vou colocar assim, acessos e as infos das quantidades de acessos e compras caso eles tenham, né? Então só no caso da intersecção a gente vai pegar as quantidades de acessos e de compras, tá? Então a diferença básica do full join para o inner join, o inner a gente tem o e aqui, né? E no full a gente tem o ou. O usuário tem compra ou ele vai ter um acesso, tá? E aí, como que a gente vai chamar? De full join, tá? Então, rodando aqui, a gente pode ver que tem muito mais usuários, né? Tem todos os usuários das duas tabelas. No caso, 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 15, tá? E aí, a gente pode ver aqui, né, pela quantidade de acessos, que o único que não tem acessos é o usuário 15, né? Então, se a gente verificar aqui na tabela de acessos, a gente não vai encontrar o usuário 15, né? Ele aparece só na de compras, ó. Usuário 15 só na de compras, que é o usuário que fez compra em loja física somente, não tem nenhum acesso, nem cadastro, nem, enfim, nada no website, né? Enquanto compras, a gente tem 3 usuários nulos, né? Usuário 3, usuário 7 e usuário
11, tá? Então, basicamente, a gente no full join junta ali as informações, tanto do left quanto do right join, tá bom? Então é isso, né, sobre a utilização da biblioteca dplyr para realizar joins com intersecção. E aí, no próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos de left, de right e também de full join, excluindo a intersecção, exatamente da mesma forma, todos os exemplos ali que a gente viu naquela imagem no início da aula, tá bom? Então, se vocês gostarem, por favor, deem um like aí para ajudar o meu trabalho e também, se não estiverem inscritos no canal, se inscrevam para ajudar também, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Até!